E no vídeo de hoje nós vamos aprender um conselhinho que eu aprendi trabalhando na empresa. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal AIC, Ascese e Catequese. Quero pedir para você, neste momento, você já dá o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e vamos espalhar o bem. Compartilhe esse vídeo com os irmãos, com a família. Nós precisamos criar um apostolado nas redes, né? Tem muita gente, mas ainda precisa ter muito mais. Somos muito poucos, né? São poucos canais, não tem tanto assim. Surgiram muitos canais nos últimos tempos por conta da pandemia, muitas paróquias para celebrar missa, mas não, elas estão, né, depois que as coisas voltam ao normal, né, até paróquias pararam de celebrar, né, ou vão voltando ao normal, né. Mas o que eu estou fazendo aqui não é o trabalho das paróquias, entendeu? O meu trabalho é exatamente essa criação de conteúdo para temas específicos na rede. E aí é diferente do trabalho deles, né? Eles têm a apresentação das missas, até para quem, né, se estiver doente, não precisa ser exatamente da situação da pandemia e tudo mais, mas a pessoa poderá assistir, né? Então é uma coisa boa, mas precisamos de gente para evangelizar, precisamos aumentar o apostolado na rede social, nas redes sociais, né? Já tem muita gente falando bobagem por aí, precisamos de gente para espalhar e levar o bem, e aí eu conto com a sua colaboração, tá bom? Pois bem, o vídeo de hoje é um pouco mais tranquilo. Teve 2 conselhos que eu recebi no trabalho, 2 conselhos, e nunca mais os esqueci, né? Então vamos falar deles. Parece muito básico, mas quando eu entendi, eu falei, puxa vida, ninguém faz isso, a gente não faz isso. A gente se nega a fazer essas coisas. O primeiro, leia. O segundo, está escrito porque não ficaria bom colocar do jeito que eu vou falar aqui, mas ouve, tá? É assim que eu ouvia da pessoa, né? Dos gerentes que eu tive. Era um supervisor e um gerente. O supervisor falava, leia, ele tinha um vozeirão grave e tal. Ele tem. Leia. Já o gerente já faleceu. Ele era grandão e tal, mas ele dava umas paradas assim, ele percebia que você já queria responder de imediato, sem ter ouvido o que ele disse. Ele falava, não, peraí. Ouve. Aí ele falava um palavrão, não preciso falar o palavrão aqui, desnecessário, mas ele dava um ouve. Por quê? Porque muitas vezes a gente não ouve e muitas vezes a gente não lê. E aí eu pensei, por que trazer este conteúdo hoje para nós? Veja se isso não acontece contigo, ou não acontece com a grande maioria de nós, muitas vezes. A pessoa manda para você, na rede social, aí no seu celular, manda uma mensagem com uma notícia. Você lê o título e já conclui. Você nem leu a matéria. É ou não é? Aí você já tira a conclusão e começa a xingar pessoas e já fica revoltado com a situação. Como pode isso aqui? Então, quando você vai ler, você quer xingar o jornalista. Não é que isso acontece sempre, mas eu estou dando um exemplo porque já aconteceu comigo. Deu, li, falei, como assim? Não é possível. Aí entra na notícia e lê e fala, mas não tem nada a ver com o título. Então nós estamos muito acostumados com 144 caracteres, né? Uma frasezinha para dizer tudo. E uma frasezinha não diz tudo, gente. Aliás, uma palavra não pode ter um significado gigantesco que diz
todo um contexto que diz toda uma coisa, porque uma palavra muitas vezes ela necessita de um contexto. Eu não posso dizer uma palavra aqui e você já tirar toda a situação. Às vezes, até uma frase tirada fora do contexto, você pode entender algo completamente diferente do que eu estou tentando dizer. E isso acontece com uma velocidade, né, da luz nestas redes sociais de meu Deus. A pessoa coloca um texto, o cara pega uma frase e tira do contexto. E aí ela perde o sentido dela. Então pegar palavras soltas, pegar frases soltas, sem que a pessoa tenha tido essa intenção de dar um sentido completo numa frase, né, mas ela é o complemento, ela auxilia uma conclusão, você pode estar criando um problemão para você, para o seu entendimento, né, e para a pessoa que escreveu o texto, porque pode surgir só uma preocupação, assim, ocorre muitas vezes desta interpretação ruim das pessoas, e é daí que vem o tal do analfabeto funcional, de palavras tiradas fora de contexto, ou palavras lidas num contexto que só serve para ela. Não, peraí, você não pode fazer isso. Você não pode atribuir um significado todo para você e isto não serve para o outro. Tem que servir para todo mundo. O negócio tem que ter, e tem que ter um contexto. E é por isso que muita gente fica magoada com brincadeira, né? A pessoa xinga a outra por causa de uma frase, porque não pega o contexto todo. Então, primeiro objetivo, você precisa aprender a ler. Se você não aprende a ler, leia, como dizia meu chefe, leia. Você vai ter problemas e vai brigar com todo mundo na internet. Por um outro lado, nós precisamos fazer o ouça. Se não houver o ouve, meu querido. Porque ele falava um palavrão. Eu não vou falar mais. Ele falava, ouve, pô. Ouve, cara. Né? E aí é um ponto que para nós é importantíssimo. Antes de responder, eu sofria e às vezes sofro com isso. E veja que eu ouvi o conselho, estou dando conselho para vocês, porque nós precisamos nos ajudar. Qual que é o ponto? Eu começo a falar, você já deduz o que eu vou completar e você já responde e nem é o que eu ia falar. E aí você já responde e não tem certeza. E aí você também quebra o contexto. Eu estou montando, elaborando a resposta, começando a te explicar uma coisa. Antes de eu explicar, você já corta a resposta, porque você acredita que você já sabe o que eu ia dizer, e responde. No entanto, não tem nada a ver o que eu estava falando com o que você está concluindo. E aí, posteriormente, você acaba tendo um problema. Você não me ouviu. Então, nós precisamos ouvir o outro primeiro. Leia o texto. Ai, mas essa pessoa, eu já sei que ele fala, escreve contra a igreja. Leia. Ai, mas esse pessoal aí pensa totalmente diferente. Eles vão ficar falando. Ouça. Mas é chato? Às vezes é chato. Mas nós precisamos, até para nossa leitura e nossa escuta, melhorar, ler e ouvir. Se nós não fizermos isso, nós poderemos ser taxados de... Não é necessário, não é intolerante, é intransigente. De intransigente. Por quê? Porque a gente sequer está ouvindo e nós já estamos deduzindo uma resposta, nós já estamos batendo nas pessoas sem lhes dar a chance de ouvir ou de ler o que foi escrito. Ou nós já partirmos para uma briga desnecessária, porque se nós entendermos todo o contexto em que está, talvez a gente vai terminar concluindo: não concordo com você,
mas entendo por que você fez isso. Acho que você deveria mudar a opinião, acho que você deve se converter, mas eu entendo o seu contexto. É o que algumas pessoas não fazem. Elas dizem assim, você precisa ouvir, dialogar, conversar, né, para aceitar as diferenças. Mas quando as diferenças são apresentadas, você pode chegar à conclusão de que aquilo não é bom. E não sendo bom, você não precisa concordar. E você pode dizer para a pessoa que não concorda, né? O problema é que a gente já entra num confronto desnecessário. Mais para frente a gente pode falar de tretas de internet que não chegam a lugar nenhum. Mas assim, se nós não ouvirmos e não lermos, tampouco nós teremos boas respostas. É importantíssimo que façamos isso. Até para treinarmos a nossa linguagem. Você precisa treinar isso. Então, melhor coisa é treinar, é ouvir e ler. Leia, fala, opa, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não concordo, beleza? E ouça, tá certo, muito bom, legal, né? Porque você vai ouvindo, inclusive, textos e contextos que estão fora do seu espectro, ou estão dentro do seu espectro, e você está tentando defender, está tentando concordar, está tentando amadurecer, complementar, enriquecer o seu vocabulário e enriquecer o seu conhecimento. Então, estas duas ações parecem muito simples, mas talvez se nós fizéssemos com muito mais afinco, menos brigas nós teríamos nas redes sociais, tá bom? A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.